E aí, gente? Fala, galera. Hoje é dia de Pega Fogo Redação. Né? Estamos eu e o Isaac pra gente dar aquela dialogada massa sobre o tema. É isso aí. Migrações, né, Isaac? Não só migrações, mas imigrações. Aí tem essas questões de terminologia que a galera às vezes fica com dúvida. Mas a gente vai tentar aqui sanar algumas dúvidas, trazer alguns elementos e aí já pontuar para você como é que você colocaria na redação, seja na introdução, seja no desenvolvimento, trazendo ali também no final alguns agentes, algumas ações ou até mesmo métodos para a gente fechar essa redação. É isso? Pode ajudar. É isso aí mesmo. Bora lá. A gente espera que vocês tenham acompanhado aí o repertório, o Keep Calm, né? Apesar de ser aquele vídeo que fala só do tema, mas a gente também já traz um tipo de discussão. E aí o tema da semana ele é muito polêmico do ponto de vista, enfim, de diversos aspectos, mas eu acho que o mais problemático é o ponto de vista político. Sim. Porque a gente está pensando as políticas europeias, as políticas asiáticas, as políticas aqui do continente americano. E aí, gente, exemplos são infinitos. É verdade. Pertinho da gente, nesse ano, estourou Venezuela. Que alguns chamaram de diáspora venezuelana, mas não sei se esse conceito pegou dentro da academia, mas, enfim, por ter essa questão, né, Isaac, do espalhamento, né, da galera... Uma dispersão mesmo. Né, essa dispersão social, histórica, enfim, a galera começou a chamar de diáspora venezuelana. Não sei se o conceito pegou, então tenham cuidado para não... Mas acho que pode citar, né, questão de terminologia, fica até bonitinho. Sim. Diáspora venezuelana. Com acréscimos na população de Roraima, né? Isso. Já é perceptível já no último censo. O estado de Roraima crescendo bastante, é um dos estados que tem menor população, né, do Brasil. E nesse último censo que saiu agora aí, acho que essa semana, o estado de Roraima já aparecendo como um dos estados que ainda é um dos menores de população, mas que mais cresceu. E aí alguns sociólogos falando que inclusive essa migração venezuelana está diretamente relacionada. E aí, assim, Milzeiro e Milzeira, qual é a questão de você estar trazendo essa discussão sobre imigração para a tua redação? É de cara já problematizar o quê? Que a imigração, ela em massa, ela está dentro de uma questão que perpassa uma crise humanitária, né? Isso. Uma crise de caráter humanitário. Ou seja, são elementos, entre aspas, isolados que acontecem em determinados países, mas que depois eles começam a respingar em outros. Exemplo, se você deve estar pensando aí agora, falando aqui de imigração, essa questão de refugiado, de crise humanitária, na tua mente aí deve estar passando agora a questão lá da Síria, Isso. do Iraque. Aí a gente já pensa naquela região do Oriente Médio e nessa dispersão que acontece do Oriente Médio, mas não só do Oriente Médio, como também do Norte da África, muito forte. Muito forte. As pessoas literalmente se matando para tentar chegar na Europa, para tentar uma vida melhor, toda aquela discussão, e aí vem outro contexto histórico muito importante, dos retirantes, que a gente, né, tem até uma obra, que se não me falha a memória, vou ficar devendo o nome da artista, mas eu lembro já, daqui pro final eu lembro, mas tem uma obra que na verdade não são retirantes, são os operários. Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral, operários, que aí você já pode trazer também como referência na tua introdução, né? Essa imagem dessas pessoas que migram de um espaço para outro para tentar uma vida melhor. Tem aquela imagem também do Cândido Portinari, né? Que é célebre, né? Aqui no contexto da seca, né? E tal, onde Graciliano Ramos tão bem retratou, Guimarães Rosa também, que é esse fenômeno da migração, né? Da retirada, em busca por algo melhor, né? Das consequências, né? Exatamente. Que na maioria dos casos são negativas, né? Isso. Destacar a questão da África, pessoal, é muito importante porque a gente está vivenciando hoje, vou falar rapidamente, que eu acho que dá para entender, que é esse levante da direita na Europa, né, com discursos muito fortes, anti-imigração, anti-islã. E aí eu não estou falando aqui criando teoria da conspiração, Isaac. Sim. Era o discurso da Marine Le Pen quando estava disputando a presidência da França contra o Macron. É o discurso do presidente atual da Holanda. É um dos discursos muito fortes da Angela Merkel, da chanceler da Alemanha. Então, assim, não sou eu, Gabriel, que estou dizendo isso, tá? É a Europa que está falando, né? E é triste você ver, às vezes, na mídia, por exemplo, aqueles barcos, gente, se chegam com 70, 80 pessoas num barco que cabe 15, é justamente o descaso, né? Enfim, a vontade de chegar lá, atravessando ali o Mediterrâneo, que não é pequeno. Se você sai do norte da África para chegar ali, né,
no sul da Europa. Gente, são dias. E aí, imagina só, as pessoas sem condições básicas, né, de comida, água, né, muitos se tacam lá no Mediterrâneo para tentar chegar lá. Geralmente a porta de entrada é ali a Itália, a Grécia. E a Itália, ela já fechou há muito tempo, Isaac, o muro para esse tipo de questão. É tanto que tem aquelas áreas de quarentena que as pessoas ficam lá, feito indigentes. Né? Então é por isso que eu estou falando, para a gente retomar o conceito inicial, crise humanitária. Perfeito. Aí onde é que você começa a discutir, onde é que está a ONU nessa questão? Né? A ONU está só criando parecer, está só criando aquela discussão por cima, que fica olhando assim de cima. Não, mas beleza, vai dar certo, mas cadê o papel efetivo? E aí o tema tem justamente essa pergunta muito forte. Qual o papel do Estado soberano nessa questão? Né? Vamos tentar pensar o caso do Brasil. Qual é o caso do Brasil no contexto de imigração? A gente já teve tantos, né? Esses contextos, essas discussões, né? A gente lembrou aqui das artes, né? Da literatura. Sim. A gente está trazendo essa questão também para estar pensando isso. E imigração é muito forte na Europa, né? Muito forte. E é importante observar essa questão que o Gabriel está falando como uma crise de uma razão humanitária, né? Isso. Porque o Gabriel acabou de falar de uma pessoa que pega um bote, às vezes, que cabem 5 pessoas precariamente, coloca ali 15, 20 pessoas e atravessando o mar, gente. Olha o que é isso, né? Então é uma situação muito complicada e tente imaginar o que é que leva uma pessoa, um pai de família, a colocar seu filho, sua esposa para atravessar, né? É uma situação muito precária. Quem não lembra daquela imagem que chocou o mundo do menino Aylan, né? O menino sírio, que ele foi atravessar com o pai dele e acabou vindo a óbito, né? Morreu afogado no meio daquela situação, no meio do naufrágio, tá? Tem um conceito da geografia, Gabriel, que às vezes ajuda muito a gente a entender essas migrações, né? As migrações, para você trazer até um repertório talvez histórico para a tua redação também, além do sociológico, é entender que a migração ela é um fenômeno que sempre aconteceu na história da humanidade, tá? Ele não é novo. Agora ele está passando por um processo de intensificação, né? As migrações, já para limpar esse meu campo em relação às terminologias, cuidado para não confundir na redação, né? Migração é qualquer deslocamento, tá? De um grupo, seja entrando em um local, seja saindo. Se você está falando de gente entrando em um território, você usa a palavra imigração. Se está falando de pessoas saindo do território, é imigração. Parece uma bobagem, Gabriel, mas às vezes as pessoas acabam cometendo algum equívoco e acabam perdendo ponto de graça, tendo uma discussão bacana na redação, tá? E aí o que acontece? Tem um conceito na geografia que ele explica como as migrações ocorrem, por que elas ocorrem, né? Acontece geralmente o seguinte, há uma força de repulsão nos países onde há a emigração. Um exemplo, a Síria, tem muita pessoa saindo de lá. Por quê? Há uma força de repulsão naquele país. Essas forças de repulsão são guerra, fome, miséria, problemas políticos, quaisquer. Venezuela, muito parecido também. Né? Desarranjo institucional, as questões se parecem. Há uma força de repulsão que você pode colocar na sua redação. Por outro lado, o país que está recebendo pessoas, recebendo imigrantes, eles vão ter algumas forças de atração. Quem sai da Venezuela ou da Cuba, Gabriel, não vai para Porto Rico. Ele vai para onde? Vai para os Estados Unidos, vai para Canadá, para São Paulo, aqui no Brasil, né? Porque esses países têm força de atração, né? E aí o que é que acontece numa situação como essa? Caso dos Estados Unidos, você tem ali Cuba, Porto Rico, países com forte força de repulsão, e no quintal deles tem os Estados Unidos com a força de atração suprema, né? Com aquele American Way of Life, aquele mundo do consumismo que se alcança o progresso, a crença do self-made man, do homem que faz a si mesmo, e as pessoas vão atrás desse sonho, tá? Então talvez seja interessante colocar na sua redação isso, né? A questão das forças de repulsão que expulsam alguém e forças de atração por esses ideais, né? De felicidade, né? De progresso, etc. E aí só para complementar também, Isaac, a questão dessa coisa da força da atração, né? O problema é quando essas forças elas têm um elemento que geralmente está impedindo, né? No caso, pensando nos Estados Unidos, esse elemento que está impedindo é o Donald Trump. Aí né? que entra a questão política. E aí entra a questão política muito forte, né? Que gente, é parecido, tá? É parecido. O Isaac pode até me corrigir, com a questão de um discurso muito criado e muito discutido na época do nazismo, né? Uhum. Essa questão do... que a Hannah Arendt, ela fala, né? Nas origens do totalitarismo, né? Assim, ó, a primeira birra, assim, do Hitler e dos nazistas, né?
Até então foi a questão política e econômica dentro da Alemanha, Sim, sim. em relação aos judeus. Né? Aí qual é a questão do Trump, né? Essa coisa do, não rola. A minha política de imigração é não aceitar, né, as pessoas virem pra cá achando que aqui é a casa da mãe Joana, então vamos fazer um muro. E o muro tem tido muitos problemas, porque a campanha do Trump ele diz o seguinte: eu vou fazer um muro e quem vai pagar é o México. Sim. E aí parece que arrombou a economia dos Estados Unidos lá, o Senado, enfim, a Câmara tá... Começa-se com o discurso de nacionalismo, né? Olha, estou defendendo os meus cidadãos para garantir trabalho para eles, para garantir esse modo de vida americano para a gente. E aí entra logo após uma espécie de política xenofóbica, né? Uma aversão ao estrangeiro. Uma linha muito tênue, né? Muito tênue. É sempre ver o outro como aquele que vai trazer ou o terrorismo para cá, ou vai roubar meu trabalho, ou vai conseguir as minhas mulheres, ou vai trazer a religião dele para cá e contaminar a minha. Sempre esse medo do outro, né? Essa xenofobia, né? E aí você constrói barreiras. É um discurso que acaba ganhando muita capilaridade na sociedade, né? Porque as pessoas estão em meio de uma crise econômica e aí dizem-se, olha, a solução para isso é impedir. Aí a questão fica, onde está a questão humanitária, né? Onde ficam essas pessoas que não estão escolhendo sair, né? Elas não estão escolhendo, elas estão saindo forçadas, né? Recebendo a alcunha de refugiado, né? Que aí o refugiado é uma categoria sociológica bem específica, que é aquele cara que saiu por guerra ou por perseguição política, que não escolheu, ou sai ou morre, né? Por exemplo, hoje, estava até comentando nesses últimos dias, Mossul, né, para Bagdá, no Iraque, a Síria, né, como um todo, assim, países destruídos, literalmente destruídos. Exatamente. As pessoas vão viver em ruínas? Não, mas enfim, foram consequências decorrentes das ações terroristas, especificamente do Estado Islâmico. Exatamente. Né? Então, assim, é difícil, gente. Eu acho que nesse momento também a gente tem que colocar, até reforçar o papel da empatia, né? Tem que se colocar no lugar dos caras, né? Exatamente. Sei lá, com sua família lá na Síria, e chega um monte de terrorista e, enfim, deve ser horroroso, assim. Vai ter o papel como agente de um Estado, né? Então, que é signatário da ONU, que é um país membro ali de uma comunidade das nações. Onde é que isso se efetiva na prática, né? Um outro argumento também é olhar para a nossa própria Constituição como povo, né, Gabriel? Isso. Porque parece que esses países assim que estão nessa política muito xenofóbica de aversão ao estrangeiro, esquecem-se que eles foram formados por uma comunidade de povos, né? O Brasil, por exemplo, né? Tem até uma novela da Globo que está retratando isso, a novela das 6, Refugiados da Terra, né? Se não me engano. Órfãos da Terra, perdão, né? Mas esses órfãos são os refugiados, né? E aí você vê o quanto esses sírios, libaneses, eles não apenas na novela, mas construíram a formação do Brasil. O Brasil é um país formado por imigração japonesa muito forte, século XIX, alemães, italianos chegando aqui, depois do pós-guerra principalmente, muita gente chegando aqui, migrando, agregando, né? E quando o povo chega, a Europa em peso, eles trazem seus valores, né? Não apenas os povos africanos, mas europeus e muitos fizeram aqui a sua vida e passaram a construir a sua identidade e a identidade brasileira como uma nação, né? Estados Unidos a mesma coisa, né? É formado por europeus, ingleses sim, mas também por comunidades indígenas, né? Por próprios cubanos, os latinos, mexicanos, porto-riquenhos. Miami, para quem não sabe, né? Era até então território. Miami é uma ilha, né? Califórnia, o Arizona, aqueles estados do sul, e pode ter um momento para falar um pouco sobre isso, né? Período ali de marcha para oeste, a gente sabe bem, Gabriel, como historiador, como foi que os Estados Unidos conseguiu esse tamanho de território que eles têm, né? E aí... Tanto que nas animações tem, né? Eu lembro do Pica-Pau, da Chuva Pica-Pau, direciona pra lá, né? Exatamente, oeste. Vai todo mundo pra lá. Os filmes faroeste, exatamente essa alcunha, né? For-oeste, né? Dirige-se para o oeste. E aí, muita gente foi morta nesse processo, muita gente, né, foi dizimada. E é muito cômodo hoje você esconder esse passado, negar esse passado que você diz que não faz parte da sua comunidade e segregar essas pessoas, né? Defendendo uma pseudo-prosperidade econômica, uma civilização, um tipo de desenvolvimento que na verdade não leva, né, ao que a gente espera como país. Gente, então assim, depois desse gancho aqui, a gente imagina que como agente interventivo você pode usar ali, obviamente,
Pode citar a ONU, pode citar os estados soberanos aí, se você quiser citar, não sei, uma cooperação, né? De países, Sim. né? Da América, da Perfeito. Ásia, da Europa. Então pode usar, né? Assim, ó, Brasil em parceria com os Estados Unidos, Brasil em parceria com a Inglaterra, França. Perfeito. Não pode ficar tão Usar esses blocos, né? Pensa essa cooperação política e econômica que dá muito certo, né? Governo. A ONU pode ser importante, A né? ONU. Porque no contexto em que esses estados soberanos eles tentam se afirmar, né? E bater o pé mesmo, né, Gabriel? Claramente, países como Estados Unidos, China, Rússia têm o poder de bater o pé, né? De vetar. E aí, como é que a ONU funciona nisso, né? Qual é o papel que ela vai ter de fazer essa mediação, né, política, né? Porque quando ela foi proposta, lá inicialmente, no pós-guerra, com Woodrow Wilson, presidente norte-americano, a Liga das Nações tinha esse objetivo de garantir a paz, a pacificação mundial, com essa mediação entre países, né? Então, até que ponto um Estado soberano ele pode se interpor ao interesse da própria, né, comunidade das nações, digamos assim, tá? Tá? Então, meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Aguarda a gente próxima semana aí, vai lá no Instagram, corre lá, gente. Falta Curte, compartilha esse vídeo, é 59 sempre dias, importante né? falar. 59 dias aí pro Enem. Gente, o negócio Exatamente. Tá chegando. tá chegando, tá? Então, chegando. boa sorte, bons estudos, bom desempenho, tá? Até mais. Fomos lá, a meta é simples. Quero Quero mil. mil. Valeu.